Verdade e Reconciliação, revelando o passado sombrio do Brasil. O Brasil, uma nação conhecida por sua cultura vibrante e povo acolhedor, carrega um passado sombrio. De 1964 a 1985, uma ditadura militar lançou uma longa sombra sobre o país. Durante esses anos sombrios, os direitos humanos foram violados, vozes foram silenciadas e o medo permeou a sociedade. Para lidar com essas atrocidades, o Brasil embarcou em uma jornada de verdade e reconciliação, estabelecendo as Comissões da Verdade. Essas comissões tiveram como objetivo investigar e expor as violações de direitos humanos cometidas durante a ditadura, oferecendo um caminho para a cura e justiça para as vítimas e suas famílias. A criação dessas comissões marcou uma virada na história do Brasil. Significou um compromisso em confrontar os fantasmas do passado e construir um futuro baseado na verdade e na responsabilização. As comissões foram encarregadas de uma responsabilidade monumental: investigar, documentar e reconhecer publicamente os abusos de direitos humanos perpetrados pelo regime militar. Por meio de pesquisas meticulosas, entrevistas com vítimas e testemunhas e o exame de registros de arquivos, as comissões buscaram reunir um relato abrangente dos crimes da ditadura. O trabalho das Comissões da Verdade não foi isento de desafios. As comissões enfrentaram resistência de alguns setores da sociedade, incluindo aqueles que buscavam negar ou minimizar as atrocidades cometidas durante a ditadura. No entanto, as comissões perseveraram, impulsionadas por um compromisso com a justiça e a crença no poder da verdade para curar velhas feridas. O estabelecimento das Comissões da Verdade foi uma prova da resiliência do espírito humano e da busca incessante por justiça. As Comissões da Verdade representaram um farol de esperança para as vítimas e suas famílias, que por muito tempo foram privadas de justiça e reconhecimento. Elas forneceram uma plataforma para que suas histórias fossem ouvidas, suas experiências reconhecidas e seu sofrimento validado. O trabalho das comissões foi um passo importante para a cura das feridas do passado e a construção de um futuro mais justo e equitativo para todos os brasileiros. As conclusões das comissões teriam um impacto profundo na sociedade brasileira, moldando o discurso público e influenciando as decisões políticas nos anos seguintes. A sombra da ditadura. Uma nação silenciada. O golpe militar de 1964 mergulhou o Brasil em um período de regime autoritário que duraria mais de 2 décadas. O regime, alegando estar salvando o país do comunismo, sistematicamente desmantelou as instituições democráticas, suprimiu a dissidência e perseguiu implacavelmente seus oponentes. A censura sufocou a imprensa livre, as universidades tornaram-se alvos de vigilância e intimidação e os partidos políticos foram proibidos. Milhares de brasileiros, suspeitos de se oporem ao regime, foram submetidos a prisões arbitrárias, tortura e desaparecimentos forçados. O aparato repressivo do regime atingiu todos os cantos da sociedade, instilando medo e silenciando a dissidência. Famílias foram dilaceradas, vidas foram destruídas e um clima de medo e suspeita permeou o cotidiano. A brutalidade da ditadura se estendeu além de suas fronteiras. A Operação Condor, uma campanha coordenada de repressão envolvendo várias ditaduras sul-americanas, teve como alvo oponentes políticos em todo o continente.
O Brasil desempenhou um papel fundamental nessa rede sinistra, colaborando com outros regimes para silenciar a dissidência e eliminar a oposição. A extensão total dos crimes da ditadura permaneceria oculta por anos, envolta em segredo e protegida por uma cultura de impunidade. O controle do regime sobre o poder era absoluto, e aqueles que ousavam se manifestar enfrentavam consequências rápidas e brutais. O medo tornou-se uma poderosa ferramenta de controle, silenciando a oposição e permitindo que a ditadura fortalecesse seu domínio sobre o poder. Vozes de resistência, sementes da verdade plantadas. Mesmo nas horas mais sombrias da ditadura, indivíduos e grupos corajosos se recusaram a ser silenciados. Estudantes, jornalistas, artistas, intelectuais e cidadãos comuns se levantaram contra o regime, exigindo o retorno à democracia e o respeito aos direitos humanos. Eles organizaram reuniões clandestinas, distribuíram publicações underground e organizaram protestos, arriscando sua liberdade e suas vidas para desafiar a ditadura. Um dos grupos mais proeminentes que surgiram durante esse período foi o movimento Tortura Nunca Mais. Fundado por ex-presos políticos e ativistas de direitos humanos, o movimento desempenhou um papel crucial na documentação e exposição do uso generalizado da tortura pelo regime. Seus esforços incansáveis ajudaram a quebrar o silêncio em torno dos crimes da ditadura e a trazer a questão dos direitos humanos para o centro da consciência nacional. A Igreja Católica, outrora um pilar de apoio ao regime, passou por uma profunda transformação durante esse período. Inspirados pela teologia da libertação, um movimento que enfatizava a justiça social e a situação dos pobres e oprimidos, muitos padres e freiras tornaram-se críticos declarados da ditadura. Eles forneceram abrigo para aqueles perseguidos pelo regime, denunciaram abusos de direitos humanos e mobilizaram suas congregações para exigir mudanças. A luta contra a ditadura foi longa e árdua, marcada por triunfos e reveses. Mas as sementes da resistência, plantadas nos tempos mais sombrios, eventualmente floresceriam em um poderoso movimento pela democracia e pelos direitos humanos. A coragem e a determinação daqueles que ousaram resistir à ditadura lançaram as bases para a transição para a democracia e o estabelecimento das comissões da verdade. Desenterrando o oculto, documentos e testemunhos. A busca pela verdade e justiça no Brasil pós-ditadura dependeu fortemente da descoberta e análise de documentos da época do regime. Esses documentos, muitas vezes escondidos em arquivos do governo, continham evidências valiosas das atrocidades cometidas. Esforços meticulosos de pesquisadores, ativistas e arquivistas trouxeram à tona relatos assustadores de tortura, execuções extrajudiciais e desaparecimentos forçados. Uma descoberta crucial foi o Dossiê Brasil Nunca Mais, um relatório abrangente compilado pela Arquidiocese de São Paulo. Este documento histórico, baseado em milhares de páginas de processos judiciais militares, expôs o uso sistemático de tortura e outras violações de direitos humanos durante a ditadura. Igualmente importantes foram os depoimentos de vítimas e testemunhas, que corajosamente se apresentaram para compartilhar suas histórias. Seus relatos angustiantes de prisão, tortura e perda de entes queridos forneceram uma dimensão humana poderosa e muitas vezes comovente ao registro histórico.
As audiências públicas realizadas pelas Comissões da Verdade proporcionaram uma plataforma para que essas histórias fossem ouvidas, oferecendo uma medida de dignidade e reconhecimento para aqueles que sofreram sob o regime. O processo de descoberta e disseminação dessas informações não foi isento de desafios. Alguns dentro do governo e das Forças Armadas resistiram às tentativas de abrir os arquivos, temendo a exposição e a responsabilização. No entanto, a busca incessante pela verdade por ativistas, jornalistas e defensores dos direitos humanos ajudou a superar esses obstáculos, garantindo que as vozes do passado fossem ouvidas. Seção 5. Comissões da Verdade. Uma longa marcha rumo à justiça. O estabelecimento de comissões da verdade no Brasil foi um processo gradual, refletindo as complexidades da transição do país para a democracia. Enquanto outras nações latino-americanas, como Argentina e Chile, estabeleceram comissões da verdade logo após o fim de suas respectivas ditaduras, o caminho do Brasil foi mais demorado. Os esforços iniciais para lidar com o legado da ditadura se concentraram em leis de anistia, que concediam imunidade para aqueles que cometeram abusos de direitos humanos. No entanto, a demanda por verdade e justiça persistiu, levando à criação da primeira Comissão Nacional da Verdade em 1995. Essa comissão, embora limitada em escopo, marcou um passo importante para o reconhecimento dos crimes do passado. Foi somente em 2011, sob a presidência de Dilma Rousseff, ela própria vítima de tortura durante a ditadura, que o Brasil estabeleceu sua Comissão da Verdade mais abrangente. Essa comissão, oficialmente conhecida como Comissão Nacional da Verdade, CNV, foi encarregada de investigar violações de direitos humanos cometidas entre 1946 e 1988, abrangendo todo o período do regime militar. O mandato da Comissão Nacional da Verdade foi amplo, abrangendo uma ampla gama de violações de direitos humanos, incluindo tortura, execuções extrajudiciais, desaparecimentos forçados e perseguição política. O trabalho da comissão foi guiado pelos princípios da verdade, justiça, reparação e garantia de não repetição. Seção 6. Legado das comissões. Moldando a memória e a justiça. O trabalho das Comissões da Verdade do Brasil, particularmente da Comissão Nacional da Verdade, teve um impacto profundo na memória coletiva do país e em sua busca contínua por justiça. Ao documentar meticulosamente os abusos de direitos humanos, identificar os perpetradores e dar voz às vítimas, as comissões desempenharam um papel crucial no confronto com o legado da ditadura. Uma das contribuições mais significativas das comissões foi seu impacto na conscientização pública e na educação. Os relatórios das comissões, as audiências públicas e as iniciativas educacionais ajudaram a educar as novas gerações de brasileiros sobre a ditadura, garantindo que as lições do passado não sejam esquecidas. Essa maior conscientização contribuiu para uma maior apreciação pela democracia e pelos direitos humanos na sociedade brasileira. As conclusões das comissões também tiveram importantes ramificações legais e políticas. Embora as leis de anistia permaneçam em vigor, o trabalho das comissões forneceu uma base para responsabilizar os perpetradores por meio de outras vias legais. Além disso, as recomendações das comissões levaram a mudanças políticas destinadas a fortalecer as proteções dos direitos humanos e prevenir abusos futuros. A ênfase das comissões da verdade na reparação também foi significativa. As comissões defenderam várias formas de reparação para as vítimas e suas famílias, incluindo compensação financeira,
reconhecimento simbólico e acesso à verdade e à justiça. Embora ainda haja muito trabalho a ser feito, o foco das comissões na reparação ajudou a reconhecer o sofrimento das vítimas e a promover a cura. Seção 7. A luta continua. Desafios à verdade e à reconciliação. Apesar dos avanços significativos feitos no tratamento do legado da ditadura, o Brasil continua a enfrentar desafios à verdade e à reconciliação. A resistência em reconhecer plenamente os crimes do passado persiste em alguns setores da sociedade, particularmente dentro das Forças Armadas e entre aqueles que se beneficiaram do regime. Um dos obstáculos mais significativos é a existência contínua das leis de anistia. Essas leis, aprovadas durante a transição para a democracia, efetivamente protegeram os perpetradores de abusos de direitos humanos de processo judicial. Embora o trabalho das comissões da verdade tenha lançado luz sobre esses crimes, as leis de anistia impediram a responsabilização total. Outro desafio é a falta de vontade política para implementar plenamente as recomendações das comissões da verdade. Embora algum progresso tenha sido feito, muitos dos apelos das comissões por reforma, como a criação de mecanismos para investigar e processar abusos de direitos humanos do passado, não foram totalmente atendidos. Além disso, a ascensão do populismo de direita no Brasil representa uma ameaça significativa aos ganhos obtidos em verdade e reconciliação. O clima político atual encorajou alguns a negar ou minimizar as atrocidades da ditadura, minando os esforços para confrontar o passado e construir um futuro mais justo. Seção 8. Um futuro construído sobre a verdade, nunca mais. A jornada rumo à verdade, justiça e reconciliação no Brasil está em andamento. As feridas do passado são profundas e a luta para superar o legado da ditadura continua. No entanto, o trabalho das comissões da verdade iluminou um caminho a seguir, baseado nos princípios da verdade, responsabilização e um compromisso de nunca esquecer. O legado das comissões serve como um poderoso lembrete de que confrontar o passado é essencial para construir um futuro melhor. Ao reconhecer as injustiças do passado, homenagear as vítimas e responsabilizar os perpetradores, as sociedades podem começar a curar e prevenir futuras atrocidades. A busca pela verdade e justiça não é meramente um exercício de acerto de contas histórico, é um imperativo moral. Ao confrontar os capítulos mais sombrios de seu passado, o Brasil dá o exemplo para outras nações que lutam contra legados de violência e repressão. A coragem e a resiliência do povo brasileiro, em seu esforço para construir um futuro livre do medo e da opressão, oferecem esperança e inspiração a todos que acreditam no poder da verdade para nos libertar.